Eu vi que hoje, por exemplo, o Carlos Bolsonaro fez um tweet, daqueles tweets misteriosos que ele solta de vez em quando pela internet. Então, quer dizer, é, toda essa movimentação do final de semana com o Elon Musk trucando o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes pedindo 6 para o Elon Musk pedindo 12, né? E aí vai lá o Bolsonaro, faz uma live, e aí vende os produtos, tem chinelo, tem vinho, tem acho que camiseta, tem blusa, tem curso, tem tudo. O Bolsonaro agora virou uma espécie de marca, né? Assim. Você queria ter um chinelo Bolsonaro? De jeito nenhum. Não. Inclusive, ele estava fazendo live, né? Vendendo curso quando a treta entre o Elon Musk e o Xandão iniciou. Esse é o Já grande pensou assim, patriota. você que está assistindo aí, se você for solteiro ou solteira, você conhece uma pessoa e aí vocês vão jantar, e aí você fala, vamos jantar na minha casa pra gente não ter que sair e tal. Então a gente vai pra casa, toma um vinho e tal, e aí eu faço lá um macarrão, uma massa lá pra gente comer e tal. E aí você recebe a pessoa na sua casa, e aí você, né, tá lá preparando a comida e você fala, vamos tomar um vinho. Aí você vem e saca do vinho o Bolsonaro e bota lá na mesa, fala, agora vai. Você imagina? Claro, a não ser que a pessoa com quem você vai jantar seja também patriota. Patriota no sentido que você tá me entendendo, né? Eu não sei qual vai ser a reação. Seria engraçado ver a reação de uma pessoa ao estar diante de uma garrafa de vinho Bolsonaro, né? Um Merlot, um Cabernet Sauvignon da marca Bolsonaro. Vai ser muito curioso. Mas cadê o tweet do... Olha lá. É esse tweet aqui? É esse mesmo. Bota na tela aí. Joguei na tela aí. Olha aqui, aquelas mensagens dele que são muito interessantes, né? Por onde andam os isentões? Obviamente com muita prudência e sofisticação, dando aquela cruzada de pernas a ponto de perderem o que lhes sobra de biológico, pois dignidade não possui mais nenhum pingo. Cara, isso aqui é tipo um poema do Haroldo de Campos. É um poema concreto do Carluxo. Não, assim... É engraçado porque, assim, eles usam sempre os mesmos termos, assim, eles vão criando várias frases só mudando os termos de lugar. Então, assim, o que seriam, na verdade, essa é um rótulo interessante que aquelas pessoas que são bolsonaristas e tal criaram, que é a figura do isentão, né? O que é uma pessoa que é isenta? Eu lembro que, assim, lá em 2014, por aí, quando o Bolsonaro sequer existia, quer dizer, existia assim, como uma figura política relevante, esse termo isentão já circulava pela internet, né? Porque, obviamente, lá em 2014 teve aquele primeiro embate, que era um embate contra Dilma contra o Aécio. Aécio contra a Dilma, na verdade. A Dilma estava, né, se elegendo e o Aécio que estava na disputa. Então, naquele momento, o termo isentão já aparecia, que era assim, você não pode, num momento como esse, não se posicionar, não escolher um dos lados e tal. Então, óbvio que a figura do isento, nesse sentido, era de alguém que não se posicionava, alguém que ficava em cima do muro diante de uma situação, assim, era ou a manutenção do petismo ou a mudança para algo que não era o petismo, né? Então, a figura do isento, ela estava muito ligada a uma pessoa que não queria se posicionar, né? O famoso sujeito que fica em cima do muro e tal. O problema é que, com a ascensão do Jair Bolsonaro, a ideia de isenção ganhou uma outra conotação. Por quê? Porque, obviamente, os bolsonaristas começaram a chamar de isentões aqueles que não eram bolsonaristas, né? Aliás, aqueles que não eram bolsonaristas, mas que também não eram petistas, né? Então, claro, se você não é uma pessoa de esquerda, você necessariamente, para essas pessoas, tinha de ser bolsonarista. E se você não fosse bolsonarista, você se encaixava nessa alcunha de isentão. Ainda que você
se posicionasse muito assertivamente contra os dois que estavam em disputa, por exemplo, em 2018. Então, quer dizer, você dizer, olha, eu não quero ver na presidência nem o Haddad e nem o Jair Bolsonaro, então você tomava uma posição que não era uma posição de isenção como era aquela de 2014, mas era uma posição contra os dois, né? Tanto é que grande parte das pessoas que depois no segundo turno acabou por votar nulo, no primeiro turno escolheu um outro candidato, né? Ou votou num outro daqueles quaisquer e tal. Mas como a democracia brasileira ela sempre ou pelo menos há muito tempo é plebiscitária, né? Você sempre está votando contra alguém, né? E não a favor de alguém. Então os bolsonaristas, como estavam numa saga de vencer o petismo, eles achavam que todo mundo tinha que se unir a eles. Óbvio que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, não se uniu ao bolsonarismo porque entendeu que o bolsonarismo era uma subversão de uma construção muito lenta e muito incipiente naquele momento, que é incipiente no sentido que não era uma coisa sólida, não era uma coisa formada, mas estava uma direita estava se formando no Brasil naquela época, mas eles acharam por bem pressionar todo mundo porque eles tinham pressa, né? O que é o contrário, né, de uma posição conservadora, né? Você ter pressa para resolver uma coisa que você até sabe que você não vai resolver, mas você não quer perder a oportunidade. Ó, já que nós estamos com a faca e o queijo na mão, então vamos avançar agora com tudo. Quem sabe a gente não consegue resolver o problema. Muita gente olhou para isso e disse, não, né? Não é assim que vai resolver. E posso dizer com bastante segurança que a minha posição ela foi qualquer coisa mesmo uma posição de isenção, né? Porque na verdade eu me posicionei contra dois projetos políticos, né? E não a favor de um ou contra o outro, ou não numa não posição ou não posicionamento, tá? Entender que o processo de consolidação de uma alternativa à esquerda ele é lento, né? Ele não pode ser feito aos atropelos. Então a posição foi de manter-se contra esses dois projetos. E agora, por exemplo, vendo nascer o Livro Amarelo, vendo a Missão, né, começando a dar os seus primeiros passos para a sua formação e consolidação, aí sim você começa a ver uma perspectiva de futuro baseada não na pressa, não na afobação, não na salvação da humanidade rápida, mas numa coisa que é anti-carluchiana, que é exatamente com prudência e com sofisticação.